Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e estamos de volta com mais um episódio para vocês da nossa série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu não sou o Lira, sou o Valdir, mas a sessão legislativa está aberta. Ele falou do presidente atual da Câmara dos Deputados. Ele falou. Fala pessoal, aqui é o Tayan, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Muito bem, pessoal, a gente está de volta, estamos aqui no trabalho de manter o podcast no ar, tá dando certo, graças à dedicação aí do Valdir para reorganizar os episódios. Se vocês ainda não prestaram atenção, deem uma olhada rapidinho lá na nossa página no YouTube, tá? É só digitar o Cast dos Espíritos que você vai encontrar o nosso canal por lá. O Valdir tá tendo um trabalho de reorganizar o canal, fazer o upload dos episódios que ainda não estavam lá, criar umas playlists temáticas, né? Nós já passamos aí dos 40 episódios, não é isso, Valdir? Contando com os episódios de filosofia. Sim. Isso, então a gente não tinha feito o upload dos episódios todos lá, ainda estávamos com o trabalho de montar o canal pendente, a gente está procurando colocar um pouco disso tudo em ordem para vocês. Nós estamos muito felizes porque vocês continuam nos ouvindo e continuam prestigiando o nosso trabalho, e a gente tem aqui com vocês o compromisso de manter não só a regularidade das gravações e publicações, mas a partir do segundo semestre dar um pouco mais de atenção para as redes sociais. Como a gente já disse antes, o nosso trabalho é inteiramente gratuito, ele é feito a partir de bastante leitura e pesquisa, né? A gente se esforça muito para trazer boas referências para vocês, mas tem faltado um pouco de tempo para a gente poder manter o relacionamento por meio das contas, responder as perguntas, os directs, né? Mas a gente tem prometido ficar de olho nisso, porque se o trabalho for continuar, é importante que ele continue bem feito. Mais uma vez, então, muito obrigado. E nós vamos partir diretamente, então, para a nossa pauta de hoje. Qual é a nossa pauta, Valdir? Rodolfo, nossa pauta de hoje é encerrar a introdução sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. A gente vai hoje comentar sobre o capítulo em que o Kardec traz as considerações dos espíritos sobre a lei divina ou a lei moral, como ele classifica. No episódio anterior, no episódio que a gente gravou dando início a essa introdução, chamado O Espiritismo e a Razão, nós começamos uma série que pretende refletir sobre as obras básicas do Espiritismo e as suas ideias principais, sempre fazendo uma análise crítica e contextualizada, além de atualizada para aquilo que a ciência, para aquilo que o conhecimento da humanidade hoje permite que a gente possa estabelecer um julgamento. É importante, a gente sempre ressalta isso, ouvinte, que nós não faremos uma leitura completa e detalhada de cada um das perguntas e dos tópicos dos capítulos, né? O nosso objetivo é manter um foco em analisar as ideias fundamentais que sustentam o Espiritismo. Então, nós queremos verificar a validade das premissas, o quão sólidas elas são. Agora, após discutir a importância da razão como guia e apoio da fé, vamos dar mais um passo adiante e falar sobre algo que é fundamental na ética espírita. Nós vamos falar sobre as leis morais hoje. Daí, meu caro, vamos começar do começo aqui. Muitos espiritualistas acreditam em uma força ou uma lei que mantém a ordem no universo. Isso é quase um mantra entre os espiritualistas. Alguns até veem essa força como uma lei que governa tudo, o que não deixa de ser uma ideia até bem interessante. Cara, você pode comentar conosco o que os espíritos pensam dessa ideia de lei natural? E especialmente se essa lei natural dentro do espiritismo se confunde com a ideia de divindade? Muito bem. O primeiro ponto, Valdir, para os nossos ouvintes também, é que eu me ressinto, não sei vocês, porque os espíritos eles não nos trazem um conceito de lei moral. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no capítulo que é referente à lei divina ou natural, né? Ele inicia com as características da lei natural, mas eles não nos dão um conceito dessa lei natural. Dizem apenas que todas as leis da natureza são leis divinas. Eles nos dizem também, ou pelo menos deixam transparecer, que essas leis naturais ou divinas são de dois tipos, por assim dizer, né? Seriam as leis físicas, que regem
a matéria, o mundo físico, e as leis morais, aquelas que regeriam as interações entre os homens. Pois bem, essa ideia de que Deus, ou essa força e as leis da natureza são a mesma coisa, como você disse, ela é bastante sedutora e faz bastante sentido se a gente parar para pensar um pouco. Particularmente, eu gosto de excluir Deus da equação quando eu estou refletindo sobre questões morais. Eu acho mais fácil pensar em leis naturais do que sem um Deus, certo? Porque senão a gente acaba encontrando toda e qualquer resposta em Deus. A gente não vai além, a gente não reflete muito mais, que é exatamente o que a ciência faz. Ignora para poder continuar buscando. Então, assim, se Deus e as leis morais forem a mesma coisa, a tarefa de pensar ela fica até, eu acho que mais fácil, né? Daí essa atratividade dessa teoria ou, enfim, dessa corrente. O problema é que quando você reflete sobre as leis naturais, né, as físicas e morais, fica muito difícil, ou pelo menos eu não consigo, deixar de pensar que alguém ou algo as concebeu. É difícil dizer que uma lei é o próprio Deus, eu tenho a dificuldade de pensar nisso. Vejam, eu compreendo as leis naturais, né, especialmente as físicas, como um sistema. Eu penso também em como esse sistema ele é bastante complexo e perfeito, né? E por assim dizer, inteligente. Então, quando eu estou refletindo, eu tenho dificuldade de aceitar que essas leis naturais e Deus sejam a mesma coisa. Me atrai mais a ideia de que as leis naturais são o efeito e não a causa em si mesma. Como dizia Kardec, é um efeito inteligente, deve ter uma causa inteligente. Então, sendo um efeito, algo as concebeu, e esse algo é que seria Deus, certo? As leis naturais, portanto, seriam mais como uma emanação desse ente, mas não ele próprio. Então, eu fui moldado assim, eu acho que essa argumentação do Kardec, no sentido de observarmos os efeitos dessas leis e concebê-los, né, como inteligentes, nos leva a essa encruzilhada. Então, eu penso que as leis naturais estão aí, nós podemos extraí-las, podemos listá-las, especialmente as físicas, né? Os nossos cientistas já fazem isso, fórmulas que descrevem, né, as mais diversas forças da natureza, que nós acabamos chamando de leis físicas, enfim, mas eu penso que elas ainda são um efeito e não a causa em si, portanto elas seriam algo diferente de Deus. Me seduz mais a ideia de serem uma emanação dessa própria inteligência, desse ser, desse ente, enfim. É interessante a sua consideração. Eu estava te ouvindo aqui, né? E tentando lembrar das minhas aulas muito antigas de introdução à história do direito, introdução ao estudo do direito. Ouvinte, eu não sei se você sabe, mas tanto eu, Dayan, quanto o Rodolfo somos formados em direito. Então nós todos compartilhamos um período comum de educação na existência aqui. E estava tentando lembrar se a ideia de lei sofreu uma variação muito grande na nossa história humana. Enquanto você estava falando aí, eu estava com uma preocupação, ouvindo as suas considerações, que até definir lei pra gente é difícil. Você estava falando que os espíritos não definem lei. E aí eu tava pensando, lei, tá. Lei, para ter lei eu preciso do parlamento, eu preciso do Lira e do Pacheco, senão eu não tenho lei. Mas aí, se eu saio da minha ideia contemporânea de um Estado constitucional contemporâneo que precisa de um parlamento, precisa de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Municipal, e vou para um lugar que não funciona assim, talvez a lei seja a vontade soberana de um indivíduo que diz que é A ou que é B e que não tem que prestar contas para ninguém. Então, até mesmo a ideia de lei fora desse contexto que os espíritos estão propondo não é um troço muito simples de ser explorado, de ser definido. Acho que a gente teria problemas até nisso. E aí, entrando neste caminho do problema que é entender o que é lei, eu acho que a gente precisa de alguém que saiu do direito para ir para a filosofia, né, Rodolfo? Acho que essa é uma boa parte para você intervir na nossa discussão. Cara, do ponto de vista do seu métier, da sua profissão, é conveniente que a gente
pense, ou é adequado que a gente fale em leis naturais, nos mesmos termos em que os espíritos falam, e eu até adianto uma outra consideração minha, para a gente não saber de onde vêm as leis que os espíritos dizem ser leis naturais, né? Sejam, na verdade, até saindo do que o Dayan havia comentado, como um problema natural físico, mas uma lei natural moral, né? A parte moral das leis. A gente não sabe quem estabeleceu o que é certo e o que é errado. Então, queria ouvir a sua opinião de filósofo ex-formado em direito. O pessoal que tá ouvindo, então, assim, Valdir, a primeira dica importante é senta, faz um chá, né, e segura. Vamos lá, então. Eu vou fazer um esforço enorme para resumir um pouco aqui a ordem das ideias, beleza? Você me fez, basicamente, 2 perguntas muito importantes e eu vou colocar a resposta na melhor ordem que eu puder. A sua segunda pergunta, eu vou responder primeiro. Claro, quando nós estamos falando do problema da moralidade, ou seja, quando a gente está se referindo a tudo que tem a ver com separar o certo do errado, né, e criar regras de convívio, esse tema é muito, muito, muito antigo. E aí sim, você citou aí uma divisão que também é muito antiga, que tem a ver com o processo de produzir regras para uma comunidade, o Deus legislador. Então, assim, quando a gente pega a história de Moisés, por exemplo, né, a gente tem citado... Eu cito bastante Moisés porque é o nosso horizonte cultural, tá? Mas isso aconteceu em qualquer outra cultura, tá bom? Você pode... Se você conhece mais uma cultura tradicional, mais culturas antigas orientais, etc., assim, as coisas funcionavam mais ou menos sempre do mesmo jeito. Algumas diferenças aqui ou acolá. Né? Mas se você pega Moisés, que o Espiritismo argumenta ter sido a primeira revelação, né? Moisés foi lá, falou com Deus, desceu com um código, desceu com 10 normas. Essas 10 normas são uma espécie de modelo ideal de conduta para os membros de uma certa comunidade. Todo mundo fazia isso, você podia escrever isso numa pedra, podia ser numa pedra que você dava conta de carregar, que nem Moisés fez, ou numa pedra que você não daria conta de carregar, que nem o tal do Hammurabi fez, e por aí vai. Mas aí você tocou num ponto importante. Nesse caso, nós estamos falando de um chefe ou de um líder de uma comunidade que estabelece regras a partir de sua vontade pessoal. Ele faz isso porque ele tem respaldo da comunidade por motivos que podem ser religiosos, como no caso de Moisés, militares, no caso de um jovem líder militar que deu conta de vencer uma guerra, agora manda em todo mundo. Seja lá o que for, não faz a menor diferença. As normas provêm, portanto, de um comando pessoal, ok? No segundo caso, até onde a gente consegue registrar o caso que, historicamente, pelo menos para o nosso ocidente, é o mais importante, as pequenas cidades gregas criaram um modelo diferente. Um modelo a partir do qual um conjunto de pessoas, de membros daquela comunidade, fazia as normas para um governante seguir, impor e seguir. Esse modelo, então, é um modelo de assembleia. Moisés não desceu do morro perguntando quem gostava ou não dos 10 mandamentos. Ele desceu e puxou a faca para a oposição que não quis aceitar. Então, no caso das pequenas cidadezinhas gregas que ficavam, na verdade, na Turquia, quando a polis surgiu, a gente não sabe como, nem exatamente qual o motivo principal, há várias especulações, mas enfim, isso é muito antigo também. Essas pessoas se reuniam e estabeleciam regras para a comunidade. O governante tinha que cumprir essas regras. Em um caso, comandos pessoais, ou em outro caso, os comandos impessoais ou coletivos, é muito importante ver que a origem das normas é sempre um conjunto de valores. É sempre um conjunto de valores que para aquela comunidade é importante. Então, Moisés não teria conseguido ter sucesso se bem ou mal ele fugisse de um certo conjunto de valores com o qual aquela comunidade estava acostumada. Embora ele tenha eleito um Deus, né, e dito, olha, temos uma aliança agora com Yahvé e não com Baal, temos uma aliança com Yahvé e não com El, assim, ó, tem um Deus novo aqui que fez promessas e que vai nos garantir isso e aquilo, mas bem ou mal os valores não podiam ser tão diferentes assim daqueles com os quais aquela gente estava acostumada. Veja, só para deixar claro, eu jogo no time de quem não acredita que Moisés tenha sequer existido, né? Cientificamente falando, não há registros arqueológicos da existência de Moisés, nem de exílio nenhum do Egito e tal. Tô falando da história que está na Bíblia. Esse modelo, essa narrativa, ela é encontrada na história, tá bom? Em qualquer povo. Então, comandos pessoais ou comandos coletivos, eles vêm sempre de um conjunto de valores. E os valores, o que eles são? Coisas que as pessoas daquela região valorizam. Ponto. Tá? Eles são coisas que as pessoas valorizam. Não importa. Pode ser dormir de cabeça para baixo e etc. Os valores não são, nesse sentido, muito racionais. Eles têm a ver com coisas valiosas. E só. Não precisa ir muito longe. É claro que os valores podem mudar, alguns podem ser para os nossos olhos melhores que os outros, não importa. São sociedades de justiça baseadas em valores. Show? Ficando aqui, a gente entende muita coisa.
para algumas dessas sociedades os valores mudam, para outras eles nunca mudam. Quando eles mudam, as sociedades são mais flexíveis e menos tradicionais. Quando eles mudam pouco ou nunca mudam, nós estamos de frente para uma sociedade muito tradicional. Beleza, 2 pontos, portanto, comandos pessoais ou comandos impessoais, sempre baseados em valores. Quando a gente avança e todas as sociedades, Valdir, todas as sociedades antigas, todas as sociedades medievais eram comunidades baseadas em valores. Todas. 100% delas. Isso só muda na modernidade. Com o avanço do cristianismo na Idade Média, vários problemas surgiram. Primeiro tem que mudar os valores que estavam na origem lá, né? Do judaísmo, essa pressão para mudar os valores sempre foi muito grande. Só que mudar valores significa questionar a autoridade de Deus. Então veja só, se os valores mudam, Deus não é imutável. Então, e como a Bíblia é a palavra de Deus, os valores que estão lá não podem ser mudados. Essa história de mudar a nossa visão dos valores, por exemplo, não, os valores são os mesmos, mas a gente é que muda e interpreta de outro jeito. Isso é um perigo porque quem chega no momento que pode até questionar a autoridade do texto sagrado. Sempre deu muito trabalho discutir esse assunto, sempre deu muito trabalho. O pensador responsável por transformar a palavra de Deus, um texto escrito por alguém, por mais que por autoridade divina, em uma espécie de modo de funcionamento do cosmos. Isso é um trabalho de vários séculos, mas a partir de Tomás de Aquino, essa noção de que certos valores, ainda mais virtudes, não eram apenas, por exemplo, a palavra de Deus na Bíblia, mas a engrenagem do cosmos, ela começou a se tornar dominante. Então a gente considera que Tomás de Aquino foi o primeiro grande responsável por transformar as virtudes ou os valores tipicamente cristãos em leis da natureza. E a linguagem que a gente conhece do direito natural, ela explode a partir do século XIII para o século XIV. Então assim, bem ou mal, Tomás de Aquino, claro, um aristotélico, queria tirar essa pecha de que a lei natural é menos o comando de um Deus-chefe e mais a expressão de um Deus, ordem, lógica, razão. Né? Não é só um Deus voluntarista que diz, Moisés, ponha isso aqui porque eu acho bom. É um Deus que pensa, é um Deus que é inteligente, a palavra inteligente do nosso causa inteligente, causa primeira e inteligente de todas as coisas, a palavra inteligente aí é aristotélica, né? Ela tem um conteúdo fortemente aristotélico. Embora o neoplatonismo tenha consagrado essa palavra em Roma, ela tem um apelo forte à lógica aristotélica. Então, o Tomás de Aquino fez isso. Quando a gente avança um pouco, estamos no século 1300, quando a gente avança para a modernidade, e aí de René Descartes em diante, né, 1550, 1600, 1700, essa ideia de uma ordem da natureza que também expressa valores, né? Que veja, desde Tomás de Aquino foi perdendo aquela característica de um Deus de vontades que impõe suas decisões para a expressão de uma vontade que é ao mesmo tempo uma lógica, razão e ordem, ela se junta com a matemática. A grande importância do René Descartes foi essa, foi dar o piparote inicial ao processo de matematização da natureza. Né? Então assim, veja que isso é progressivo. Isso foi ficando cada vez mais em busca da exatidão. Tudo isso também tinha a ver com fugir da tempestade das interpretações causada pela reforma, né? Muitas igrejas, cada uma delas dizendo uma coisa. Então, o que a ciência foi fazendo? Ela foi se livrando disso. Olha, aquele caos voluntarista, um Deus de vontade, meu Deus, esse Deus que fala e diz o que quer. Agora todo mundo tem muitas igrejas, cada igreja tem um Deus. A ciência foi se livrando disso desde Descartes. Quando chega na era do Kardec, então, aí temos o nosso ponto de encontro com a pergunta que você fez, a primeira pergunta. Quando chega no tempo do Kardec, nós já temos um projeto meio que pronto. E aí quando o Dayan diz assim, gosto até de pensar nisso sem Deus, era bem isso, Dayan, que o projeto iluminista tinha em mente. Olha, a gente tem que identificar esses valores que são importantes para toda a humanidade numa natureza que funciona como um relógio perfeito, onde tudo está em ordem, sem que a gente tenha que incluir aí uma vontade subjetiva de um Deus que fala em nome de um povo X ou Y. Né? E aí, Valdir, além de a lei
ser um comando ou pessoal ou impessoal, se é pessoal é um chefe, um Deus-chefe, se é impessoal é o de uma assembleia ou de uma comunidade, essa ideia evolui e nós vamos encontrar uma segunda grande diferença. Porque a lei medieval, ela é exata. Aquela noção de um Deus que impõe sua lei, ele não impõe 2 ou 3 possibilidades, ele impõe uma certeza. Por isso que Moisés puxou a faca para quem não estava disposto a seguir os 10 mandamentos. Por isso que mandou matar pai, irmão, filho, tio, primo. Essa noção de exatidão muda para a ideia de norma, que a gente conheceu só muito mais tarde. E aí, claro, nós temos a explosão das grandes populações durante a industrialização, então aí as leis não podem mais cortar o certo do errado, elas têm que fazer aquilo que o Michel Foucault chama de normalizar. A lei vira uma escala onde cabe todo mundo e a gente separa o certo e o errado em espectros e em graus, né? Para poder fazer o quê? Para poder modificar a conduta dessas pessoas. Então o cristianismo muda muito no século XVII e XVIII. Ele vira uma espécie de regime moral das populações. Em vez de mandar as pessoas para a morte, para o inferno, né, jogar no lago, fazer o que o direito germânico fazia, agora tem que incluir todo mundo num sistema de modificação das condutas, né, de disciplina das mentes e dos corpos e etc. Então, o direito e o cristianismo, eles ao mesmo tempo respeitam as mudanças impostas pela ciência, por outro lado eles mudam, porque não tinha saída para o problema da exatidão. Eu penso que o Kardec estava preso, eu penso não, né? Se a minha sequência dos fatos estiver certa, o Kardec estava invariavelmente preso num conjunto de dilemas que pertenciam à época dele. Ele estava preso na explosão da industrialização, das grandes populações, de uma ciência que não queria ter Deus, mas que ainda respeitava muito a tradição religiosa. E o que a gente vê no Livro dos Espíritos? A gente vê um Deus inteligente que não é voluntarista, mas a gente vê uma tábua de valores. Uma tábua, a gente vê os 10 mandamentos, a gente vê uma reinvenção dos 10 mandamentos, na verdade, né? Uma reformulação. E aí as grandes perguntas que vão surgir durante a nossa discussão é, peraí, qual é o ponto exato da igualdade? Qual é o ponto exato do trabalho ou da destruição? Qual é o ponto exato da justiça? Não tem ponto exato, tem uma escala. Tá, mas aí eu não sei como agir, eu quero saber qual é a diferença entre certo e errado. As perguntas que você vai fazer daqui a pouco, né? O ouvinte vai ficar assim, agora eu vou ter uma visão mais clara sobre o assunto, e você vai causar um pouquinho mais de problemas na cabeça dele. Então, Rodolfo, eu acho que o ouvinte já tem aí uma quantidade grande de problemas na cabeça. Eu vou abrir aqui um espaço para o ouvinte refletir um pouco, enquanto eu conto um trecho de uma história que eu estava lendo. Eu estou lendo um livro de um professor americano chamado Bart Ehrman, acerca da evolução da ideia da vida após a morte. Então, ele está analisando textos do Ocidente, ele limita a investigação dele ao Ocidente, e ele está analisando textos importantes que vêm do período de Heródoto, mais ou menos 800 a.C., até os tempos mais presentes. Eu passei a semana passada por uma parte muito interessante, que era como os judeus antigos, né, antes de Moisés, encaravam a ideia de lei. A partir de 2 profetas em especial, Isaías e Ezequiel, esses 2 profetas eram uma espécie de Cassandra dos judeus antigos. Eles ficavam dizendo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vocês não cumprem a lei de Deus, vocês não cumprem a lei de Deus. Deus vai vir e vai destruir o povo de Israel. Estas histórias tinham como pretensão esclarecer, supõe-se, né, o problema difícil do momento que era: nós somos o povo escolhido do grande Deus, do Deus único e verdadeiro. Mas os babilônios vieram aqui e passaram o sarrafo, levaram todo mundo embora escravizado. Como é que Deus deixou isso acontecer? E os profetas vêm falando sobre a razão pela qual o povo de Israel foi destruído. Ele foi destruído porque eles não obedeciam à vontade de Deus. Exato, não estavam rezando bastante. Então, no livro, e essa era a parte que eu ia chegar, e que eu fiquei curioso, porque eu não conheço o Velho Testamento e eu não tenho a menor paciência pro Velho Testamento, eu queria saber o que é essa vontade de Deus, sabe? Porque, tá, beleza, o povo todo foi esquartejado, escravizado e se deu muito mal porque não cumpriram a vontade de Deus. Será que eles sabiam qual era a vontade de Deus? Porque essa é uma pergunta que eu acho que
aqueles, né, os americanos chamam de believers, né, os crentes, não no sentido do evangélico, mas naqueles de que têm uma crença no Deus. Né? Nós espíritas falamos, existem essas leis, as leis morais, que nos orientam para cá e para lá, acerca dos nossos deveres enquanto seres livres, dos nossos deveres como criaturas de um Criador, como é que a gente deve se portar em relação à destruição, enfim. Ouvinte, nós iremos gravar episódios sobre isso adiante. Mas nós, espíritas, pretendemos dizer, olha, nós sabemos o que Deus quer, parece, pelo menos para mim, dentro deste contexto de nós temos que seguir a vontade de Deus, nós criamos aí uma série de leis para dizer, você cumpriu a lei, então a coisa está indo mais ou menos bem. Parece para mim, lendo o Bart Ehrman, ouvindo o Rodolfo falar e dando uma olhada aqui no Livro dos Espíritos ao mesmo tempo, que este capítulo, este livro, né, essa parte terceira do Livro dos Espíritos parece querer apresentar para nós o que é a vontade de Deus, como talvez os profetas devessem ter apresentado para o povo de Israel lá no século 4, 5, 6 a.C., para que eles não fossem escravizados e dominados pelos babilônios. Né? Então, me causa muita dificuldade entender o que é essa vontade de Deus. E, no fundo, se essa vontade de Deus é o que os espíritos estão tentando colocar em ordem nessa parte terceira, nesse capítulo sobre leis morais. Toda religião faz isso, olha só. Toda religião, histórica e culturalmente falando, é um sistema disciplinar. Salvo algumas raríssimas exceções, todo sistema de crenças se propõe a colocar ordem nas coisas dentro de uma comunidade e, ao mesmo tempo, colocar ordem na vida física e mental do próprio indivíduo. Nesse sentido, praticamente todas as religiões são normativas. Né? A gente está muito acostumado com esse termo, né? Mas para os ouvintes que não estão acostumados, toda religião prescreve um modo correto de existir, de se conduzir e etc. Quando uma religião não faz isso, quando ela não diz assim, você deve ser assim ou você deve ser assado, ela no máximo, ela descreve as coisas. Tipo, olha, as coisas são assim, você é quem sabe. Convenhamos, é muito raro que exista uma religião do segundo tipo. Você é quem sabe. Você já entra numa igreja, num centro, num templo, numa sinagoga, numa esquita. Olha, aqui as coisas funcionam assim, faça isso, as coisas vão dar certo, não faça e vai dar tudo errado, beleza? O nosso problema, Valdir, é ficar desafiando a nossa própria capacidade intelectual, achando que a gente vai poder se colocar no ponto de imaginar uma vontade divina. A vontade de Deus é um instrumento de poder. As pessoas que usam a expressão a vontade de Deus num sentido normativo forte demais, elas só estão dando testemunho desse instrumento histórico que é a religião. A religião organizada, sobretudo institucionalizada nos nossos tempos, que é um instrumento de poder. Olha, a pessoa diz, olha, Deus quer que a coisa seja assim assado. O que Moisés queria dizendo isso quando ele desceu do morro? Ora, bolas. Ele queria impor ordem numa coletividade difusa, heterogênea, diversa, 12 tribos, mas com vários deuses. O que são os deuses, se não fontes de normas? Então, quando Moisés chega, eu tenho um Deus novo aqui que prometeu pra gente que a gente vai chegar onde quer. Mas pra gente chegar onde quer, tem que largar os deuses antigos. E por que 40 anos no deserto? Pra não sobrar ninguém, pô. Pra chegar lá só os novos believers, no seu sentido, né? Só os novos fiéis. Então, o Espiritismo ele tem um desafio enorme porque ele herda essa linguagem. O Espiritismo é profundamente normativo. O problema, a meu ver, não é apenas ter herdado e não ter conseguido se livrar de uma parte prejudicial dessa herança. É ter herdado a linguagem normativa. Por quê? Porque é muito difícil fazer isso. E quase ninguém consegue fazer isso. O problema, a meu ver, foi, como da antes mais cedo, foi não ter investido um pouquinho mais na construção de um paradigma de moralidade que fosse mais facilmente adaptável aos tempos. E aí, como Kardec está escrevendo em 1850, a gente já tinha um Kant, né, por exemplo. Então, assim, perto da proposta kantiana, o decálogo, digamos assim, ou o conjunto de valores que compõem as leis morais no Livro dos Espíritos, já é, em termos filosóficos, um pouquinho atrasado. É uma epistemologia um pouquinho atrasada. Porque, veja, não é ruim que exista uma lista de valores. Mais uma vez, eu não sou, na essência, contrário. Nem estou dizendo que é ruim. Quando a gente abre a nossa Constituição, o artigo 5º é uma lista de valores. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma lista de valores.
Quando você chega na ONU e diz assim, pô, mas assim, tá faltando valor aí, ou tem valor aí que é bom pra um e não é bom pra outro. A resposta de quem fez a lista sempre foi, tá, e você queria que a gente fizesse o quê? Se as culturas são muitas e a diversidade é enorme, o que vocês queriam que a gente fizesse? Uma lista pequena? Aí ia ser mais difícil. A gente fez uma lista bem grande pra caber mais gente. Ah, mas eu não gosto desse valor, eu não gosto daquele. Minha comunidade não valoriza isso, a minha não valoriza aquilo. Então o Livro dos Espíritos não tinha muito pra onde fugir. Eles ficaram, ó, olha só, tem um conjunto aqui de 10, 12, 14 ideias que vocês podem explorar. Aí eu penso que o nosso maior erro é que a gente acha que isso é um decálogo. E não é. Isso não é vontade de Deus. São os espíritos reunindo boas opiniões em torno de um conjunto razoável de valores, aceitável ou promissor. Aí melhora, aí a gente começa a conversar. Pô, como é que as comunidades tradicionais que existem hoje podem lidar com esses valores? Eles seriam bons para elas também? Não é porque os espíritos vieram aqui e disseram que se não fizer isso aqui tá errado. Aí, na boa, essa é uma epistemologia muito ruim. Daí, olha só, eu gostei de o Rodolfo ter feito essa alusão a valores conflitantes entre comunidades diferentes, porque eu vou deixar a situação um pouco mais difícil para você. Eu quero saber sobre valores conflitantes dentro da mesma comunidade. É fácil eu entender, é relativamente simples eu entender, não significa que eu aceite, mas eu entender a diferença de valores que se dá para um certo gênero numa comunidade ocidental e numa comunidade do Oriente Médio, por exemplo. Existe uma carga cultural, enfim, de poderes que se manifestam que fazem com que esses valores sejam contraditórios. Minha questão para você, Dayana, sobre algo que eu estava refletindo, é que lendo as respostas dos espíritos, eu tenho a sensação, às vezes, de que nós temos uma antinomia. E aí é óbvio que você vai ter que explicar para o nosso ouvinte não jurista o que é uma antinomia, né? E onde é que eu vejo uma primeira antinomia? Questões 616 e 618 do Livro dos Espíritos. Na 616, os espíritos dão a entender a seguinte ideia. A lei é perfeita e ela se aplica para todo o universo de forma uniformemente, de forma igual. E na 618 eles dizem, não, as leis são diferentes a depender do progresso dos espíritos. Então, ou eu tenho a mesma lei para todo mundo em todo o universo, ou eu tenho a lei diferente para cada um dos grupos de espíritos conforme o seu progresso. Uma primeira leitura me diz isso. O que você pensa? Primeiro, eu penso que você não deve usar a palavra antinomia. O Rodolfo não gosta. São palavras muito eu já fiquei rebuscadas. Aqui, né? Eu já fiquei aqui e falei, é o trabalho que segue. É o trabalho. Em minha defesa, eu anunciei o termo correto para que o Dayan explicasse, ele não ficou solto. Verdade. Vamos lá então, ouvintes. Antinomia, então, pra gente começar rapidinho, é uma contradição entre proposições, ok? É exatamente o que o Valdir já colocou. Ou seja, eu faço uma proposição e digo uma coisa, mas à frente eu faço outra proposição e elas entram em choque. Então, o que o Valdir estava falando faz todo sentido. Mas, Valdir, vamos lá. Como eu disse há pouco, existem leis físicas e leis morais, certo? Elas estão sob o guarda-chuva das leis naturais. Muito bem. As leis físicas, embora sejam, até onde nós sabemos pelo menos, as mesmas em todo o universo até onde nós conhecemos também, observável, elas produzem efeitos diversos de acordo com a natureza e a composição de cada mundo. Já as leis físicas, vamos entender isso aqui. Por exemplo, a gravidade, essa força de atração de corpos que possuem massa, ela existe em todo o universo, essa lei de atração. Só que, de acordo com a composição dos mundos, você vai ter uma ação diferente da gravidade. Por exemplo, é só comparar a Terra e a Lua. Então, os efeitos que ela produz na Lua são diferentes dos efeitos que ela produz na Terra. Não só de atração dos corpos, porque aí isso estaria muito bem explicado por conta da massa. Mas imagine o seguinte, se existisse água na Lua, ou as condições que permitissem uma vida similar à da Terra, no sentido de sustentar
vida, seja vegetal, seja animal, em virtude do modo como aquele orbe, né, aquele corpo celeste, ele é composto, a vida lá seria muito diferente da Terra, embora sujeita às mesmas leis físicas. Como a gravidade é menor, provavelmente os seres humanos que habitassem lá teriam uma musculatura diferente da nossa, os ossos seriam muito mais leves, coisas desse tipo. Então, me parece que quando os espíritos estão colocando isso, eles querem dizer o seguinte, olha, os mundos têm constituições diferentes, tem mundos mais sólidos e mundos mais gasosos, por exemplo. As forças que atuam, elas são as mesmas, mas os efeitos que elas produzem são efeitos distintos. Muito bem. Quando a gente traz isso para uma apreciação no que diz respeito a leis morais, os espíritos dizem, primeiro, as leis morais estão gravadas na consciência, nas nossas consciências, né? Nas consciências dos espíritos. Mas nós não sabemos nem quais são e nem quantas elas são. Nós precisamos descobrir isso. O que cabe a nós, portanto, vai ser, assim como nas leis físicas, né? Deduzir ou induzir, compreender, apreender e, obviamente, aplicá-las. Exatamente como nós fazemos com as leis físicas. Nós conhecemos todas as leis físicas? Não. Nós conhecemos as leis morais? Também não. Todas, pelo menos, não. Nós conhecemos muita coisa. Então, me parece, portanto, muito acertado que, assim como as leis físicas, como disseram os espíritos, né? As leis morais, elas atuem e produzam seus efeitos, né? Em nós, na vida coletiva, na vida social, conforme o ser alcança maior e melhor compreensão dos seus atos e das consequências que eles produzem. Isso já funciona assim no planeta. Ora, pensa num exemplo bastante simples. Uma criança joga o objeto de alguém, um objeto de valor, e o quebra, gerando um prejuízo. Ela pode ser, repreendida, ela até pode ser, mas ela pode ser responsabilizada por isso. Da mesma forma que um adulto? Claro que não. E por quê? Porque ela ainda não possui a capacidade plena de compreender que aquilo é algo errado. Ou pelo menos ela não tem o mesmo grau de compreensão de um adulto. Então, sendo assim, a criança não pode ser responsabilizada da mesma forma que o adulto. Então, a lei moral é a mesma para os dois. Tanto para o adulto quanto para a criança, destruir bens alheios é errado. Só que a criança, ela não alcançou ainda essa compreensão. Ela tem a potência, ela tem a possibilidade de alcançar esse entendimento, mas isso vai levar um tempo. Se ela fizer isso agora, ela não pode ser responsabilizada da mesma forma que um adulto. Em direito penal, nós chamamos isso de culpabilidade. As pessoas devem ser responsabilizadas na medida da sua culpabilidade, ou seja, de acordo com o seu entendimento e a sua capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento. Então, em conclusão, me parece que, em que pese essas proposições parecem que estão em choque, elas não estão. Eu diria que isso é um conflito aparente de normas, mas não há, de fato, o conflito ele não é real. Por quê? Porque as leis, em especial as leis morais, respeitam esse grau de desenvolvimento do ser. Portanto, a mim não parece que exista realmente uma contradição aí nas respostas que foram dadas a essas perguntas. Não sei se vocês concordam ou discordam. Aqui, botando o meu pitaco nisso, eu não sei se eu concordo, se eu discordo, muito diferente disso, sabe? Porque você estava falando sobre, por exemplo, sobre gravidade e a sua aplicação no universo. Mas a gravidade, por exemplo, não funciona para objetos muito pequenos no universo, em medidas quânticas. E quando a gente pensa, quando a gente parte para esta porção minúscula do universo, por exemplo, tem problemas que são muito curiosos, assim. O ouvinte curioso pode dar uma olhada num canal brasileiro chamado Ciência Todo Dia, que tem muita coisa sobre física, traduzida nos vídeos muito legais, é muito divertido de assistir. Ou se você puder e tiver interesse em se aprofundar, tem um canal britânico chamado PBS, Space and Time, que fala sobre física também, que é muito legal. E por que é que eu estou falando nesses dois canais? Porque quando eles vão falar sobre dois fenômenos do universo quântico, a superposição e o entrelaçamento, são duas coisas absurdamente surreais para serem compreendidas e vai contra toda a
contra tudo que é possível na nossa pobre mentalidade do dia a dia. Então, hoje, ouvinte, acho que o raciocínio do Dayan é muito sólido, mas eu, Valdir, pessoalmente, acho que não daria para ser possível, não é possível pensar numa legislação ou numa lei universal que funcione nos termos em que os espíritos estavam anunciando ali, né? Uma lei que valha, como eles dizem, para todo o universo. Se o universo é tão distinto em tantos níveis, mesmo em questões morais, eu não sei se isso seria teoricamente possível, mas eu estou no canto cego da dúvida, assim. Eu não vou dizer existe, eu não vou dizer não existe. Acho que a reflexão do Dayan, partindo dos pressupostos que ele partiu, comentando sobre a ideia de que uma lei genérica existe, que os efeitos dela dependem do sujeito submetido à lei, é um argumento muito inteligente, muito perspicaz. Se houver uma lei geral, universal, que se aplique de toda forma, a todo tempo, em todos os lugares, eu tendo a concordar 100% com o Dayan. Para mim faz sentido que ela se aplique conforme a especialidade ou conforme as características individuais de cada um. É que hoje eu tenho dúvidas sobre a existência em si desta norma geral. Se ela em si não existe, aí o resto do problema estaria todo por decorrência solucionado. Já está resolvido. Rodolfo, eu estou vendo pelo seu rostinho que você quer falar sobre isso. Eu vou fazer uma proposta aqui, tá? Vamos lá. E pensar que a gente demora pra gravar, né? Faz um episódio curto e aí vai mexer na casa da abelha, né? Vou fazer uma proposta de desfiar esse novelo. Recomendo, mais uma vez, primeiro que o ouvinte, ou a nossa ouvinte, confira lá no livro que eu lancei o ano passado, né, pela La Chatre, Vida, Morte e Vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo, o capítulo 5. Qual é a diferença entre o certo e o errado para o Espiritismo, tá? Então, os argumentos que eu vou esboçar aqui estão lá, mas eu vou ser bem objetivo com relação ao que o Valdir e o Dan estavam discutindo. Valdir, eu acho que a gente pode traduzir. Você disse várias vezes, né, as questões morais, esse ponto de vista moral, a lei moral, o Dayan usou lei moral também e tal. Acho que é muito importante ter em vista que aqui para o Livro dos Espíritos, na seção que estamos estudando, a lei moral é um conjunto de valores, perfeito? O que estaria inscrito na consciência? A obediência a esse conjunto de valores, certo? Como a gente vai ver aí, né? Liberdade, igualdade, trabalho, justiça, certo? Não tá. A lei moral para o Espiritismo seria uma lista de valores. Para que o ouvinte não se perca, o que nós estamos discutindo é: todo mundo deveria obedecer ou tentar seguir esses mesmos valores em todo lugar, em qualquer tempo, em qualquer planeta? Essa é a grande pergunta. A gente olha para o lado aqui e enxerga uma pessoa, você pode conhecer alguém, ou uma comunidade inteira que diz assim: não, cara, igualdade entre homem e mulher já não dá. Aí vocês já estão viajando porque eles são diferentes, não dá pra... Não, mas a gente tá falando de igualdade de consideração e respeito. Não, assim, cada um tem um papel a cumprir, não dá pra ter a mesma coisa, não. Então, e por aí vai. Existe muita diversidade, não falta, e o Valdir tá alegando isso. Olha, o universo é grande, pô. Como é que eu vou saber se em outros sistemas planetários, caso exista vida inteligente lá, para o Espiritismo existe, esses mesmos valores nessa listinha de supermercado moral vai ser igual, né? Esse é um ponto principal. Aqui, mais uma vez, eu acho importante lembrar o espírito do tempo, né? A codificação foi feita sob a pressão de algumas tradições filosóficas que estavam chegando num momento de síntese. E aí, o que eu acho que está faltando para a gente lidar melhor com esse tema, nos estudos espíritas no Brasil de modo geral, é o seguinte: que tipo de critério a gente deveria usar para saber se, de acordo com as premissas espíritas, um valor seria mesmo universal? Por quê? Falta critério, né? Falta um retorno ao mínimo do mínimo, ao básico do básico. O que a teoria básica do Espiritismo propõe para que a gente entenda o comportamento, ou nosso comportamento diante desses valores, né? E aí, para mim, a teoria básica do Espiritismo nos joga numa fonte de onde só podem existir, em condições de igualdade, dois valores: igualdade e liberdade, né? Esses dois valores estão em pé de igualdade na base da lista. Eu não vou nem dizer no topo hierárquico, né? Eles são o fundamento da lista. Sem eles não tem espiritismo. Por quê? Porque
todos os espíritos são iguais e potencialmente destinados à felicidade por meio do processo evolutivo. E como Deus seria justo, soberanamente justo e bom, todos os espíritos teriam as mesmas chances para evoluir. Logo, o seu maior patrimônio é a liberdade para traçar os seus caminhos. Então, assim, a igualdade é uma condição fundamental da existência dos espíritos e eles são livres para traçar os seus caminhos. Aí, o que a gente observa de acordo com a tradição espírita e também a nossa literatura? O ponto aqui é, a nossa compreensão dos valores muda, como a gente já sabe, filosoficamente isso é um assunto já bastante batido, as nossas constituições vão mudar, as nossas éticas individuais vão mudar, beleza? Acho que o ponto nevrálgico aqui, Valdir, hoje a gente come carne de porco, de boi. Hoje, assim, você não pode maltratar um cachorrinho no condomínio, mas você pode matar um porco e comer, ok? Nossa comunidade acha absolutamente repudiável que crianças, como faziam nos anos 80, chutem os cachorros dos vizinhos. Ou fiquem dando tapa nos gatinhos, né, Dayane? Não pode esbofetear os gatinhos dentro de casa, né? Muito menos jogar o bichinho na privada, dar descarga e etc, ok? Isso, hoje, é uma infração moral grave. Por que moral? Porque desrespeita um outro. Não, mas é um bicho. Veja, já não tem mais dono de cachorro, já tem tutor, né? Muita gente já diz que é pai de bicho, né? Mas tecnicamente a gente já está chamando de tutor, né? Mas não de dono, beleza? Nossa compreensão sobre a vida dos animais está mudando, não está? Dia após dia. O ponto nevrálgico da discussão é, já era errado ter escravos. Em 1500, em 1700, 1000 anos antes de Cristo, sempre foi errado ter escravos, né? Mas nossas comunidades não tratavam as coisas desse jeito. Hoje, nós achamos um absurdo ter escravos, mas comemos carne de porco. Ou batemos em crianças. Então, o lance aqui, Valdir, não é que o Espiritismo espere, como sistema de crenças, que a gente vá pegar uma lista e vá tratar essas palavras como um conjunto exato de normas, compreendendo elas no seu significado maior a partir de algum momento. Por isso que eu disse, o problema é como a gente se relaciona com esse conjunto de valores. Para mim, a única coisa aqui para a qual a gente vai olhar com esse olhar num sentido mais universal é o respeito incondicional aos outros, no sentido da igualdade. Esse respeito incondicional aos outros no sentido da igualdade vai fazer com que a gente tenha um olhar que se aprimora, que se aperfeiçoa com a ajuda dos outros valores. Então lá a gente vai estudar lei de justiça, lei do trabalho, né? Como encarar o trabalho? Se você tem igualdade como um pressuposto fundamental, tem que respeitar as outras pessoas como um ser inteiro. Então, elas não podem ser objetos, elas não podem ser exploradas, elas não podem... Então, você tira um monte de outros conteúdos. Então, para mim, Valdir, o drama da nossa capacidade de refletir aqui não é se hoje eu não posso bater em crianças, ou se hoje eu não deveria mais estar comendo carne de boi ou de porco, ok? É que esses comandos não são normas de uma vontade de um chefe que irá nos punir por causa disso. Quando se diz que estão inscritos na nossa consciência, não significa que eles irão exercer um efeito automático imediato como se nós fôssemos vítimas de um julgamento. Do modo como eu entendo as coisas, o que acontece com a evolução é que a nossa consciência vai ampliando a capacidade de se autoavaliar em razão dessas ideias. E, um por um, nós aumentamos o tamanho da pressão psíquica que nós vamos impondo ao nosso comportamento. Quando gente o bastante faz isso, a comunidade mudou. Por isso que hoje você não chuta os cachorros. Não, pelo menos na frente. Muita gente ainda faz o mal. Muito. Mas hoje você tem uma comunidade que já não quer mais ficar vendo as pessoas chicoteando animais na rua. A gente ainda come os bichos, mas chicotear os bichos na frente dos outros no meio da rua não pode. Então, assim, seremos julgados por termos, digamos assim, batido tanto nos animais e nas crianças? Julgados por quem? Porque você desencarna preso a uma comunidade, não é? Você não sai voando por aí. E você reencarna também preso a alguma comunidade, não é? E se a sua consciência não se impõe a esse tipo de pressão psíquica, e se nenhum meio externo o faz, você não vai sofrer as consequências na hora. A não ser que tenha ofendido muito alguém. E aqui eu termino. O fato de você
ter causado dor e sofrimento em outros espíritos que guardaram aquele seu comportamento como ofensa, vai fazer com que eles sigam atrás de você. E esse processo doloroso de atrito, que no fundo, Valdir, é um processo doloroso, sim, de relacionamento com os bens, as virtudes e os valores. Pense numa mulher que há 1000 anos obedecia o marido, fazia tudo o que ele queria e achava correto apanhar dele. Numa comunidade que se comportava desse jeito e a virtude para ela era se resignar, apanhar calada e nunca reclamar. Ela pode ter reencarnado muitas vezes dentro da mesma comunidade, passando pelo mesmo tipo de experiência sem achar errado. E, inclusive, reconhecendo virtudes no seu marido. Por isso, talvez tenha procurado ele outras vezes para reencarnar com ele, sendo feliz. Só que agora, reencarnando em outros ambientes, aprendendo um pouco mais sobre isso, tendo reencarnado talvez como homem que bateu numa mulher que não gostou, entendeu? E que depois reagiu e que está cobrando ela e aprendendo sobre valores e virtudes de outro modo, ela não está mais vendo as coisas desse modo. Esses espíritos estão reencarnando juntos, entrando em conflito, para descobrir aos poucos que tratar as outras pessoas como coisa não é bom. Essa lógica da reencarnação e do aprendizado moral nem sempre está bem encaixada na teoria do espiritismo, porque a gente fala disso como pagamento de débitos. A gente paga o débito porque não sei quando cometeu um erro. E é isso que está errado, isso que o Dayan falou, não existe esse Deus de vontade. O tribunal, lembra? O tribunal da consciência. O tribunal da consciência é a pressão psíquica imposta pelo espírito que, ao aprender a diferença entre o certo e o errado, especialmente ao aprender que não se deve desrespeitar ou maltratar as outras pessoas, ele vai mudando. E aí que dificulta. Tá, que valores aqui são corretos? Sabe o que os americanos não quiseram que constasse na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Feriados pagos. Pagar o feriado para o trabalhador. Você fala assim, mas como assim tiraram isso da Declaração Universal? Tiraram. Assim como os soviéticos não queriam liberdade de filiação partidária, de criação de partido, né? Imprensa, limitações à liberdade de imprensa. Os americanos não queriam direitos econômicos e sociais, não queriam ter SUS, não queriam ter Previdência. Aí assim, tá, mas quem tá mais certo? Quem defendia a Previdência do lado comunista ou os americanos que defendiam a absoluta liberdade partidária, né? Ou a absoluta liberdade de expressão? Assim, cara, tá todo mundo certo aí, desde que esteja todo mundo perto desse núcleo. Para o espiritismo. Qual é o núcleo para o espiritismo? Um bando de espíritos em evolução tentando aprender sobre virtudes, não se esquecendo que partir da igualdade e da liberdade é fundamental. Ambos erraram, ambos acertaram. Não há outro juízo a ser feito aqui. Então, é uma lógica difícil de entender por causa da tradição normativa. Quando o tutor do espiritismo, o seu instrutor de ESD, né, ele sente alguma aflição para explicar ou pensar assim, o que ele faz? Deus não vai deixar passar esse barato. Vocês vai ser punidos, vai reencarnar sem um pedaço, entendeu? Vem o karma. Reencarnar sem um pedaço, pô. Vai reencarnar sem um pedaço, não deu certo. Tá vendo os muçulmanos, como eles são assim, como os muçulmanos são poligâmicos, né? Como não sei quem é poligâmico, eles estão ferrados porque o karma vai mostrar pra eles, olha, deve ter gente reencarnando aí sendo poligâmico há 3.000 anos nesse planeta e dando um duro danado para sustentar uma família numerosa, né? E se auto-sacrificando em nome dos filhos, por exemplo, e das próprias esposas, num nível de desprendimento moral tão elevado que faz os donos de pets hoje parecerem, né, crianças morais. Porque, no máximo, dão conta de conviver com o bichinho, né? Mas não são capazes de muito autossacrifício, não. Olha só, eu estava aqui pensando no que você comentou, Rodolfo, e minha preocupação, talvez eu tenha entendido errado a sua ideia, eu vou querer ouvir em seguida se o Dayan, ao te ouvir comentando, também teve essa mesma percepção, e aí para você depois dizer se aquilo que a gente refletiu está correto. Eu fiquei com a sensação de que quando você estava comentando sobre esta universalidade da lei, da consciência, da lei na consciência, como o Dayan havia comentado, eu fiquei com a sensação de que você colocou Deus ainda mais para fora do que o Dayan tinha colocado no começo do nosso episódio. E, inclusive, de uma forma que vai fazer
provavelmente a maior parte dos religiosos ocidentais se preocuparem muito, que é uma ausência de influência divina na vida do indivíduo, uma ausência de intervenção da potestade, do Criador, do Onipotente, do Onipresente, que imponha para ele limites. E que, ao fim das contas, depois que o sujeito foi criado simples e ignorante, ou seja, que ele está em condições de igualdade com todos os outros, e que vai ter liberdade para traçar o seu caminho, que, no fundo, essa lei de consciência que você estava falando vai ser a própria experiência que o sujeito vai desenvolver na sua comunidade, na forma como ele evolui na sua comunidade, e que, por causa disso, ser bom pode significar uma coisa para um espírito, e ser bom pode significar outra coisa para outro espírito. E para Deus os dois estão corretos, para o Deus que não intervém, que não se manifesta. E talvez esticando um pouco mais a minha reflexão, quem acaba decidindo acerca da correição ou da moralidade ou de qual é a lei é o próprio indivíduo. Se apenas a descoberta ou o clarificar da consciência, a evolução da consciência, é que permite que ele se aproprie dos comportamentos que não serão punidos pela sua coletividade, no fundo, e se ele em algum momento passa a discordar desses comportamentos, ele vai para outra comunidade, ele encarna em outro lugar, no fundo, quem está traçando a norma, quem está traçando a lei, é o próprio cara. Não tem um Deus dizendo para ele, ó, vai para cá ou vai para lá. Se você não fizer aquilo que eu quero, você vai nascer sem um braço, ou a sua comunidade vai ser escravizada pela comunidade vizinha. Eu não sei se eu divaguei ou se eu compreendi mal o que você estava dizendo, mas antes de você responder, Rodolfo, eu queria saber o que o Dayan pensou acerca da sua resposta. Então, é mais ou menos isso sim, Valdir. Foi mais ou menos o que eu compreendi. Na verdade, eu tenho alguma dificuldade, uma dúvida, porque quando a gente fala, assim, em leis da natureza, a gente pensa em leis físicas, são mais fáceis de compreender porque a gente estudou. Tem várias delas, né, que são devidamente mapeadas, estudadas, elas podem ser vistas, sentidas, enfim, física. E as leis morais já é um problema mais complicado, porque nós estamos no campo do certo ou do errado, e é bem isso que você falou. Diante de duas situações, uma pessoa pode achar que uma conduta X é a correta, outra dizer que a conduta correta é o oposto daquilo que ela está dizendo. Como elas vão saber quem está certo e quem está errado? Porque as duas... Deus diz. Então, mas Deus diz para quem? Para os dois. Você não está escrito em lugar nenhum. Diz para quem? Eu estou convicto que eu estou certo. O fulano de tal está convicto que o certo é ele. Né? Quem é que faz o tira-teima? Então é bem isso que você falou. No final do dia, é a consciência de cada um. Em algum momento, aquele que estiver errado, se é que alguém estava errado, em algum momento, sabe Deus quantas vidas depois, ele vai entender, rapaz, não é verdade. Eu dei esse vacilo lá atrás. Mas no final é uma descoberta dele. Esse negócio de certo e errado, né, me parece que nós temos que internalizar como tal. Nós podemos aprender pelos outros. Ou a gente aprende sozinho, que era errado, ou até mesmo pelos outros. Em aula, alguém, um colega conversando, não, cara, você faz tal tipo de coisa, mas isso aí tá errado, velho. Mas assim, tá errado como? E aí a pessoa dá suas razões de pelo tá errado, né? Por exemplo, chutar cachorro na rua, não, isso tá errado. Por quê? Porque não se maltrata um outro ser. Vai dar suas razões. E a pessoa se convence ou não, mas no final do dia ainda é ela que vai tomar a atitude de mudar ou não o seu comportamento. Mas a moral é isso, né? A moral não é um ensinamento necessariamente coletivo, mas ela é o guardião das nossas, né? Das atitudes pessoais, em primeiro lugar. Depois, a gente pode pensar num âmbito maior. E aí, eu acho que é isso. Deixa eu aproveitar o que você estava falando e piorar a situação do Rodolfo. Ele tem muito arcabouço mesmo, ele aguenta mais um pouco. Rod, tem um problema ainda que eu nem tinha anunciado quando estava refletindo, anunciando as minhas reflexões para você, que é o fato de que se a lei está na consciência, como os espíritos dizem, e eu dependo de descobrir a minha consciência, de tomar consciência,
E parece que existem, para haver uma lei, no termo em que os espíritos estão dizendo, alguns fatos têm que ser errados sob qualquer aspecto. Por exemplo, violência sexual contra a criança. Ela deveria ser considerada errada agora e 3.000 anos atrás, a princípio. Mas se eu for levar em consideração a necessidade da consciência de uma lei, ou do entorno social que me diga que isso é errado, se para todo mundo violência sexual da criança não era, então ela não era. E eu sou obrigado a admitir que em algum instante um ato como esse poderia ser inócuo, inofensivo, para dizer a verdade. Então, adentrar nesses meandros da dificuldade do... eu não tenho uma lei que foi dita por Deus. E ela está na minha consciência. Por isso Deus não precisa dizer. Mas eu não sei o que está na minha consciência. E apenas conforme eu descubro o que está na minha consciência é que algo se torna ilícito, digamos assim. Então, não sei, acho que se o ouvinte está com tantas dúvidas e tão perturbado pelo assunto quanto eu, você vai ter muito trabalho. É mais simples do que parece. É bem mais simples. Vocês fizeram muitas perguntas e responderam quase todas. Começando pelo fim, né? Ressuscitar a memória do nosso interlocutor, do nosso ouvinte, da nossa ouvinte. Primeiro, eu acho que a gente está esquecendo alguns elementos fundamentais. Como é que eu vou aprender que violentar crianças é ruim? Vamos supor que eu seja um violentador contumaz, que por hábito sinto enorme prazer em fazer isso. E faço isso há muito tempo. Bom, vocês sabem muito bem. Eu não vou reduzir o assunto, mas apenas para fins didáticos. A gente pode aprender uma coisa por muitos meios e por muitas formas diferentes. Você pode aprender pela razão, mas você pode aprender também pela experiência, né? É uma pergunta importante do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos aprendem... Os espíritos precisam passar pelo mal para aprender? Não, eles têm a razão. Mas quando eles não usam a razão, eles vão aprender pela dor. Eles vão aprender pela experiência. Toda pessoa que faz o mal para outra, ela se sente confortável numa posição em que fazer o mal para as outras traz para ela um bem. Então, maltratar outra pessoa traz para mim um prazer. Eu alimento um vício. Eu tenho algum ganho. O problema é que essa pessoa é um espírito encarnado que vai desencarnar e que vai reencarnar, né, Valdir? E aí ele vai reencarnar como bebê, depois como criança. E em que lugar ele vai reencarnar? No céu? Ele vai reencarnar no paraíso? Ele vai reencarnar num palácio dourado, sei lá, na Finlândia do mundo espiritual, na Noruega, na Dinamarca? Quer dizer, se ele for um norueguês, um finlandês ou um dinamarquês, né, que seja um abusador sexual compulsivo, ele pode até reencarnar lá, mas ele vai reencarnar perto ou próximo de que tipo de espírito? Esse é um ponto que a gente esquece na tal da lógica do aprendizado moral espírita. E é aí que reside um dos segredos para a gente parar de falar de débito. O lance é que você ofende as outras pessoas enquanto pode. Mas como ser humano encarnado, sua existência, por mais poderosa que seja de um abusador diante de uma criança, seja de um faraó, de um czar, de um ditador, é limitada. E esse poder material não sobrevive no mundo espiritual, por mais que você seja um líder e que uma comunidade espiritual grande demais esteja disposta a te proteger, e a gente sabe que isso pode acontecer por premissa. Eu posso passar 5.000 anos sendo um super ditador que só reencarna protegido pelos seus. Em algum momento as coisas vão dar errado. Então, assim, em que momento esse grande ditador vai encontrar pela frente pessoas, espíritos que ele maltratou e que agora vão fazer que ele experimente as coisas por um outro ponto de vista? Bom, basta ele querer invadir a Rússia. Uma hora ele vai querer invadir a Rússia. Ah, tá tudo dando certo, vambora. O lance é que o mal é limitado. Por que o mal é limitado? Porque uma hora acaba a quantidade de gente que você está disposto a ofender sem reagir ao que você faz. Você não pode expandir a sua influência ilimitadamente sem encontrar resistência quando você faz o mal. E é o atrito com esses outros espíritos que, não se esqueça, são imortais. É nesse momento que a experiência de causar dor e sofrimento a outras pessoas vai produzir em você o retorno da experiência da dor e do sofrimento. E veja, isso não é normativo, isso é descritivo. Não é Deus dizendo, agora é sua vez de sofrer. Deus não quer que crianças sexualmente abusadas reencarnem
e violentem seus agressores. Essa não é a lei. A lei é: os espíritos são iguais e são imortais. Você, à medida que faz o mal para as outras pessoas, cria para com elas um vínculo. Se essas pessoas não perdoarem o mal que você fez a elas, elas vão reagir. E o ciclo de violência pode durar muito. Vamos supor, Valdir e Dayane, que os espíritos que sofreram a violência abram mão da vingança. Vamos supor. Fazendo uma breve especulação sociológica, pelo que a gente conhece do mundo em que a gente vive, quantos por cento vocês acham que fazem isso? Então, assim, eu não vou ficar brincando com esse tipo de problema que é grave demais, mas eu diria, assim, que, sei lá, uns 2% dos espíritos fazem isso. Espíritos como nós, né? Que aceitam reencarnar sem voltar lá para devolver o mal que recebeu. Vamos lá. Num dos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, lá do André Luiz, nós temos um caso como esses, né? Tá lá no Ação e Reação. A gente ficou de explorar esse caso e acabou não explorando nos episódios. Um caso de uma mulher, eu acho que eu citei, eu não lembro se eu citei. É o caso de uma mulher que vive com um sujeito, ela tem filhos, eles têm filhos, e ele tem um caso e quer se livrar do casamento. E ele tá vivendo uma vida muito infeliz porque ele quer se livrar da esposa, que é uma mulher dedicada, cuida da casa, das crianças e etc. Bastante humilde e tal. E aí ele compra uma arma e decide que vai matar a mulher. E aí durante a noite eles estão dormindo, o cara espera a mulher dormir, e aí os espíritos vão lá e acordam a mulher. Ela tem um pesadelo e desperta durante a madrugada e vê o marido com uma arma na mão. Como ela era uma pessoa muito bondosa, ela olha pro marido e pensa: meu Deus do céu, ele tá infeliz e vai se matar. E aí ela se joga em cima dele e diz: não, pelo amor de Deus, não se mate, eu venho notando que você tá muito mal. Ela devia saber que ele tinha um caso. Eu faço o que você quiser. E aí ele diz pra ela: eu quero me separar, não aguento mais, sou infeliz. Ela: beleza, pode ir, eu fico com as crianças. E o cara vai embora. E se livra da esposa e dos filhos. Sem problemas. O André Luiz fica indignado, né? O André Luiz e o companheiro dele lá. Fala: pô, mas o cara, olha aí, ficou fácil pra ele agora. O cara era um criminoso, né? Um assassino em potencial. A gente impediu que ele matasse a esposa e ele ainda saiu por cima. E a mulher não vai cobrá-lo. A lei falhou. Ele vai ficar sem punição. Ou seja, o sujeito, o espertinho, saiu por aí tranquilaço. E aí o que é que o benfeitor diz para André Luiz? Ele diz assim: bicho, olha só. Essa mulher tá cuidando do que é dela. Ela aguentou esse casamento aí o quanto pôde, fez o bem que ela podia pra esse sujeito. Mas ela tem filhos, cara. E ela tem que cuidar deles, e ela tá preocupada em fazer o bem que ela pode. Então ela vai cuidar dessas crianças e vai tocar a vida dela. E vai seguir o rumo dele. O rumo deles. O cara, por outras vias, o sujeito que já é assim, imagina como vai ser a vida dele. Quanto tempo ele vai levar pra fazer algo parecido com a próxima, e depois com a próxima, e etc. Ou talvez ele pegue uma mulher menos disposta à resignação e essa mulher puxa a faca pra ele. Sei lá. Seja como for, o benfeitor diz, chegará um tempo em que esse sujeito, por meio das experiências que ele vai viver, perceba que cometeu um erro grave. Nessa hora, ele vai querer procurar a ex-companheira, que não vai estar ao alcance dele. Ele vai sentir uma dor moral terrível porque abandonou os filhos e uma esposa dedicada, que gostava muito dele e só fazia o bem pra ele. E ele vai agora ter que lidar com pessoas de outra estirpe moral, que estão dispostas a sacrificar o bem dos outros em nome do seu próprio egoísmo. Cara, quando você vive num universo assim, as coisas não são boas. Elas só aparecem por um tempo. Então, quando você cansar disso, quando a violência desse mundo for grande demais e você for atrás dos espíritos que você ama e que eram de outro jeito, eles não estarão mais ao seu alcance. Você não vai ter mais nem a quem pedir perdão. Vai ter que se livrar da dor, da culpa, fazendo bem para os outros. Vai ter que percorrer outro caminho, vai descobrir que perdeu tempo e por aí vai. Então, veja, onde é que Deus está? Você perguntou aqui, né, das minhas anotações, vocês repetiram isso várias vezes. Assim. Veja, não é que Deus está fora da moralidade. A essência divina é a moralidade. A essência divina é o fato de sermos imortais e, portanto, não podemos ser destruídos pelo mal que os outros nos fazem. Porém, temos liberdade de, por meio do processo evolutivo, irmos atrás do que a gente quer. E fazendo isso, a gente faz muito mal uns para os outros. Porém, a jornada evolutiva é a jornada da descoberta dos bens e das virtudes que podem fazer com que as nossas vidas sejam mais livres. Porque quando os espíritos estão se maltratando, eles ficam presos aos ciclos de dor e ódio, vingança e violência, que erroneamente chamamos de karma. Não existe o karma porque não existe matemática, Dayane. Não é mecânica, não é matemática, não tem ação e reação. A mulher não reagiu.
A esposa do sujeito que eu acabei de citar não reagiu. Ela virou as costas e foi embora. Ah, então ficou barato. Não ficou barato. O que a literatura nos mostra é que a dor de ter demorado demais a perceber que os erros que você cometeu contra as pessoas ou contra si mesmo foram grandes demais, ela é gigantesca. Ela impõe uma pressão muito grande. É por isso que o Espiritismo nos ensina a ter piedade pelo sofrimento alheio. O sofrimento é muito grande. O inferno é a pressão que a consciência do indivíduo que começa a se iluminar exerce. O inferno não é pegar o ditador e jogar nas trevas. Pegar o ditador e jogar nas trevas vai causar dor, mas o sujeito está acostumado, não é isso? Não é isso que a gente vê às vezes em filme, na literatura, né? Você tem um sujeito tão acostumado com a dor e a violência que às vezes maltratá-lo não tem valor nenhum, né? Ele está acostumado com aquilo, ele é aquilo. Então, olha só, ser bom não significa uma coisa para um e para outro uma coisa diferente. Ser bom é reconhecer a igualdade fundamental entre os espíritos e respeitá-la. Quando você não faz isso, você acha que está fazendo bem, mas mais dia, menos dia, o processo evolutivo vai te mostrar que você estava errado. Então, culturalmente, nós vivemos sistemas que ainda são imperfeitos. Nesse sentido, o ponto do Espiritismo é: Deus não vai intervir e apertar um botão vermelho. Não vai. A intervenção divina é a originária. Nos fez imortais e iguais. O resto é por nossa conta. Uau, boa sorte aí para você, ouvinte, que vai ter que digerir toda essa forma diferente e incomum de olhar para a moralidade espírita, já que, pelo menos eu, na minha existência espírita institucional, sempre ouvi que Deus vai dar um jeito nas coisas e que tem que confiar que vai dar certo. A gente tem que confiar e fazer as coisas darem certo. Não vai dar certo. A gente tem que fazer as coisas darem certo, mesmo errando. Esse é o ponto. Sabe o que para mim é um mistério? Eu vou dizer o que para mim é um mistério. E a gente pode voltar a falar disso nos episódios mais à frente. Desde os pensadores gregos antigos, para não falar das outras culturas, né? Platão, por exemplo, o próprio Aristóteles, eles têm um negócio com um certo bem maior, o bem supremo, desde os pré-socráticos, né? Então, no Espiritismo sobra isso, Valdir, que eu acho que a gente tem dificuldade de entender. Como Deus é bom, o processo evolutivo 100%, com certeza, para todos os espíritos será encaminhado por essa noção geral de bem maior. Aí é uma boa pergunta, mas quando é que isso aparece? A bondade divina separa os bons dos maus com a transição planetária. Não, a bondade divina faz com que bons espíritos reencarnem perto da gente. A bondade divina faz com que de vez em quando a gente tenha um alívio nesse ciclo, aparecendo alguém no meio do caminho e dizendo assim, não, não é isso daí. Se a gente ficasse sozinho, pelo atrito, talvez a gente levasse 50 mil anos. Aí a bondade divina, o convite da bondade divina, ou o exercício da bondade divina faz com que apareçam entre nós alguns espíritos que nos mostrem o caminho, afetando a nossa sensibilidade de um outro jeito. E aí as coisas andam mais rápido. Você imagina? A gente não só escravizava pessoas, isso que você falou, nós tratávamos crianças como coisas ao nível mais bizarro de todos. A gente não dava valor nenhum à vida humana que não fosse próxima da gente. Então foram muitos espíritos, né, se esforçando moralmente para que nós percebêssemos que tem como dar uma acelerada, tem como sair desse ciclo de violência e ódio em todas as culturas. Então, ao mesmo tempo que o Gandhi estava encarnado, na Índia, o Luther King estava encarnado nos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo, antes de Jesus, nós tivemos muitos grandes, não só sábios e mestres, mas mártires. E não foram só homens, foram mulheres sobre as quais jamais falamos. Então, uma coisa que eu acho que às vezes fica como mistério é esse sentido de, olha, existe um bem maior? Sim. E ele interfere. E a intervenção divina qual é? É gente boa dando uma força. Você deve ter percebido, ouvinte, que eu fiz uma promessa no começo do episódio que eu não pude cumprir, que nós iríamos tratar de 2 etapas. Sim, a culpa foi minha, porque eu não consegui conduzir o tempo de forma a permitir que 2 assuntos distintos fossem tratados. A gente acabou falando apenas
de leis morais. Eu estou devendo para vocês as nossas reflexões sobre o que os espíritos pensam de bem e mal. Sobrou só o bem e o mal, né? Sim, não sobrou nada importante nem relevante, só o bem e o mal. Meia culpa, meia máxima culpa. Fui eu que medi errado o tamanho do... tema tranquilo, 2 ou 3 perguntas, assim, que é coisa pouca, não tem nada de... O que tem pra falar sobre o bem e o mal? Eu medi errado, então, ouvinte, você vai ter que esperar o próximo episódio para ouvir as nossas reflexões sobre bem e mal, porque esse aqui já ficou grande demais e nós vamos encerrar falando apenas e tão somente do que os espíritos, ou do que nós pensamos que os espíritos queriam dizer com leis morais. Foi um prazer ouvir o Rodolfo e o Dayan. Um grande abraço para todos. Até. Valeu, galera. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, galera. Abraço pra todo mundo. Deem um pulo lá nas nossas redes sociais, tá? Compartilhem o episódio e confiram o trabalho do Valdir lá com o YouTube. Tá ficando bem legal. Tchau pra todo mundo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.